Olá, meu nome é Alice Prado e agora vamos trabalhar a unidade 2 de História da Educação. Vamos falar um pouco sobre a educação nas primeiras civilizações. Para falar das primeiras civilizações, vamos pegar o Oriente e uma das principais civilizações do Oriente, que é o Egito. O Egito ele é considerado o berço de todas as civilizações. Por quê? Porque é a civilização que temos, a civilização mais antiga de que temos notícia. Por enquanto, o Egito é assim considerado. Pode acontecer de algum dia conhecermos uma civilização mais antiga que essa, mas com tamanho conhecimento não sei se vai ser tão fácil encontrar. Só se estiver no subterrâneo. Bom, os primeiros registros que temos acerca do Egito datam de 4.000 anos antes de Cristo, quando caçadores nômades fixaram-se no Vale do Nilo, no nordeste do continente africano. Ou seja, esta população ela acaba ficando sedentária, era nômade e fica perto de onde? De um rio. Por que de um rio? Olha a importância da água para, inclusive, a construção, né, para a configuração das civilizações. A civilização egípcia desenvolveu a agricultura de forma extraordinária. Por quê? Porque nós tínhamos lá um elemento a nosso favor, que era o quê? Os períodos de cheia do rio Nilo. Então, enchia-se, você não tem como trabalhar a agricultura, mas no período de estiagem podíamos plantar e colher porque o solo estava riquíssimo. A especialização na agricultura provocou o desenvolvimento de muitos conhecimentos, como geometria, astronomia, matemática e ciências úteis e necessárias para a realização de atividades diárias, né, atividades práticas. A sociedade se desenvolveu em torno das atividades econômicas agrícolas. Era uma sociedade dividida em classes, em diferentes camadas sociais. Tínhamos os sacerdotes, os nobres, os funcionários, os artesãos, os camponeses e os escravos, muitos escravos. O governo centralizador era centralizador e teocrático. O que significa isso? Nós temos a centralização do poder nas mãos de uma pessoa e nós temos também o que nós chamamos aí de monarquia teocrática. Esta pessoa normalmente ela tem uma relação direta com os deuses. Teocracia, acreditamos em vários deuses. Ou seja, todo o monarca, todo aquele que estivesse à frente do governo do povo, ele era considerado de origem divina. O poder político era fundamentado, então, no poder religioso. Logo, a religião era indissociável da vida política. Ou seja, quem detinha o poder para administrar o Egito, normalmente era uma pessoa filha de algum deus ou muito próxima, né, numa relação aí quase consanguínea, né, com os deuses. Na cultura egípcia, este fator é decisivo. A educação, por sua vez, está intimamente relacionada à religião, sempre, e à cultura, né? A cultura, a forma de expressar, de sentir deste povo nesse momento. A transmissão do conhecimento, tanto o conhecimento religioso quanto o conhecimento técnico, não é para todos. Ou seja, são poucos aqueles que têm acesso à educação formal.
mas a sociedade se torna mais complexa e a economia também vai se diversificando. O mundo do trabalho exige um trabalhador mais especializado e qualificado. Ora, vamos pensar, se até então nós temos uma educação formal voltada para poucos, normalmente são para os sacerdotes ou para a nobreza, a partir do momento que a sociedade fica mais complexa, ou seja, essa civilização cresce mais, o que vai acontecer? Precisaremos de mais pessoas auxiliando no processo de administração pública. Logo, precisaremos de pessoas que tenham uma educação formal, que possa auxiliar diretamente as necessidades aí dessa administração da cidade, por exemplo, no caso do Império, né, de todo o Egito. A educação precisa, então, ser condizente com esse propósito. Neste sentido, como somente alguns terão acesso à educação formal, a questão do trabalho manual será completamente desvalorizada. Ou seja, quem trabalha é aquele que está no último patamar ali da classe, da divisão das classes aí dentro dessa sociedade. Então, nós temos formação de 3 tipos de escolas. A primeira é a escola dos intelectuais. Que escolas são essas? São escolas voltadas para o estudo de matemática, geometria, astronomia, educação voltada para a vida política, ou seja, para o exercício do poder. Então, esta educação formal é uma educação elitizada para o poder, para a administração ou para auxiliar a administração. Nós temos também as escolas práticas. O que são essas escolas práticas? Ora, para a prática do exercício do trabalho cotidiano, ou seja, qualificação de artesão e treinamento de guerreiros. E temos as escolas de ciências esotéricas e sagradas, que vai formar os sacerdotes. É uma educação para a vida política, para o exercício do poder. Não esquecendo que a questão religiosa caminha intimamente com as relações de poder no Egito Antigo. A educação destinada às classes dominantes preparava para a vida política, para o exercício do poder. O que significa? Significa que uma pequena parcela dessa população vai ter acesso a esse tipo de educação formalizada. Seria aí uma educação mais elitizada. Essa educação é baseada em literatura sapiencial, tinha como objetivo o ensinamento dos comportamentos e da moral referentes ao exercício de poder. Ou seja, estamos preparando pessoas políticos, né? Mas não naquele momento não tem político, mas uma relação direta com o aspecto religioso, mesmo assim você terá o povo que estará às suas ordens. Então, você tem que o quê? Conquistar também, de alguma forma, a segurança ou a confiabilidade desse povo, mesmo que você tenha ordem. Você, como imperador, está próximo ao rei. O rei está próximo ao Deus. Então, você é quase um Deus. Todos devem seguir, mas isso não significa que você não possa saber controlar esse poder, controlar seus súditos, neste caso. O conteúdo específico são preceitos comportamentais e conselhos de sabedoria prática. Nós temos todos os sacerdotes que vão, inclusive, dar alguns subsídios do que está acontecendo nesta sociedade para aquele que está imperando.
A característica principal desses ensinamentos é que esses estão voltados para a formação do homem político. Os objetivos máximos é educação para falar e obediência. Ou seja, você tem que saber a arte de se comunicar. E, por outro lado, a arte de obedecer, seguindo muitas vezes, sem falar e retrucar as ordens daquele que está ao comando. Então, a oratória é fundamental nessa arte política do comando. Obediência, comandar pressupõe o quê? Obedecer também precisa de disciplina, castigo, neste caso, e rigor. Como as principais características da educação? Uso de livros e textos de literatura sapiencial, ou seja, processo sistemático, começo, meio, fim, objetivos, é institucionalizado, existe aí um encarregado pela educação, que é o escriba ou o sacerdote, e é calcado na obediência e disciplina. Educação de classes, portanto, com conteúdos adequados aos objetivos, aos diferentes objetivos, nós temos classe dominante, formação do político, a formação do escriba e de altos funcionários. Conteúdos adequados para o povo, formação de artesão e formação de guerreiro. O escriba, então, ele acaba tendo uma ascensão social a partir do quê? Da sua proximidade com a educação formal. O escriba do Antigo Egito era um perito na escrita, em um tempo e lugar em que bem poucos detinham esse conhecimento. Imagine, quase ninguém sabe ler e escrever. Você era considerado quase uma divindade, né? Perante a todos esses. Não era divino, porque o rei era divino, aquele que comandava, o monarca era divino. Mas ele tinha todo o conhecimento que grande parte da população não tinha acesso. Além de funcionário da administração, ele era mestre dos filhos das castas dominantes, ou seja, seria o que é o professor para a elite, né? Dos filhos de quem? Do monarca, do faraó. A profissão de escriba se apresentava aos jovens e à sociedade em geral como extremamente promissora e vantajosa. Por quê? Porque você seria um dos poucos a ler e escrever e teria em suas mãos toda a elite daquele período para você ensinar. Ou seja, qualificação maravilhosa, momento em que o professor foi supervalorizado, né? Não muito parecido com a nossa situação atual. Agora vamos para a interatividade. As proposições abaixo se referem à educação, sociedade, cultura e trabalho no Antigo Egito. Assinale a alternativa correta. A. Em uma sociedade como a egípcia, fortemente marcada pelas desigualdades sociais e com pouca mobilidade social, o domínio da escrita e do conhecimento eram formas de ascender socialmente. B. A educação no Antigo Egito era bastante informal, flexível e acessível a todos. C. A educação era realizada pelos escribas anciões, que eram severamente combatidos e não tinham prestígio. D. O trabalho manual era muito importante e considerado. Portanto, a educação tinha como objetivo preparar mão de obra qualificada. E, por último, E. Como guardador de cavalos, a profissão de escriba, apesar de muito importante, o cavalo era o único meio de transporte, era desvalorizada e inferiorizada. Um tempinho para você pensar e daqui a pouco voltamos.